Eu vou já pôr aqui em modo gravação, está bem? São 2 horas, quando quiserem podem começar. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecemos desde já a vossa presença e participação nesta que será a segunda sessão das terceiras jornadas do Turismo e Segurança, hoje voltadas para a temática do risco cultural. O objetivo da nossa apresentação passa por definir e explicar a questão do risco cultural, enquadrando-o no estudo caso dos destinos Qatar e Marrocos, ao mesmo tempo que o relacionamos com o assunto que nos tem acompanhado ativamente nos últimos tempos, o Mundial do Qatar 2022. Começando então pelo que é o risco, podemos definir-o na sua gênese como a possibilidade de ocorrência de acontecimentos incertos com consequências danosas, dividindo-se em dois tipos: o risco real, que diz respeito à eventual e efetiva possibilidade de algo de conotação negativa a acontecer, e o risco percebido, de caráter mais pessoal e impreciso, que se foca nas suspeitas e receios que cada indivíduo tem e nas suas percepções, o que faz com que este afete muito mais os turistas nas suas tomadas de decisão no âmbito do turismo. No caso em específico do risco cultural, isto traduz-se na percepção da possibilidade dos turistas se verem confrontados, durante a prática da atividade turística, com circunstâncias diferentes das da sua zona de conforto, nomeadamente ao nível de aspectos culturais, como os apresentados na imagem, que se tornam barreiras culturais. Por esse mesmo motivo, quanto maior for a distância cultural entre a região de origem e a região de destino, maior será o risco cultural perceptível para o turista. Começando então pelo destino Qatar, de modo a percebermos melhor as questões que podem servir de barreira cultural aos turistas que visitam determinados destinos, como por exemplo os que mais afetam o Qatar, nomeadamente a corrupção, a exploração, os direitos humanos e as questões LGBTQIAP+, importa sempre dar um passo atrás e avaliar de que modo é que certos eventos na história podem ainda, nos dias que correm, ter influência na maneira de estar e de receber determinadas culturas. No caso em específico do Qatar, se fizermos uma breve pesquisa, percebemos que é um país cuja história, quer desde a sua antiguidade até à mais moderna, esteve sempre fortemente ligada à religião islâmica e à sua procura pela independência, desvinculando-se assim do mundo ocidental. Relativamente à religião no Catar, podemos então afirmar que 67,7% da população segue o islamismo, aqui a maior fatia, seguindo-se de 13,8% tanto para o cristianismo como para o hinduísmo, e ainda uma percentagem de 3,1% de crentes do budismo. Por fim, a menor percentagem apresentada no gráfico à esquerda corresponde aos restantes 1,6% de população, isto é, que não segue qualquer religião. Outro aspecto que gostaria de destacar é aqui no nosso lado direito, o facto da percentagem islamita se encontrar dividida em dois, isto é, dentro da totalidade dos quase 70%, 57,7% são sunitas e, por outro lado, temos os xiitas em muito menor percentagem. E tendo em conta a localização do nosso destino, não podíamos deixar de falar sobre a sociedade qatari, a qual é extremamente machista e de caráter patriarcal, isto também devido ao facto da maioria da população ser do sexo masculino. É de ainda referir que as mulheres têm de viver sob a tutela de uma autoridade masculina, seja esta um pai, um avô, um irmão ou até o marido, sendo esta quem decide quando a mulher pode casar, se pode ou não viajar para o estrangeiro, bem como estudar. No caso da mulher quer divorciar-se, esta não receberá qualquer ajuda do Estado, sendo que quem fica com a tutela dos filhos é o pai. Bem, falando então dos direitos humanos, vamos começar por dizer que o sistema legal do Catar é uma mistura de uma lei civil e lei islâmica, existindo assim restrições aos direitos humanos individuais, como a liberdade de expressão, existindo também leis ligadas à prática de atividades sexuais, à punição de homens homossexuais e ainda à pena de morte, sendo esta também aplicada como punição. Embora tenha sido pouco usada nos últimos tempos, foi aplicada em 2020 pela primeira vez em 17 anos. Bem, o problema em torno dos direitos humanos no Catar já é um tema sensível e bastante falado há algum tempo, preocupando assim várias organizações não governamentais, como a Human Rights Watch. Esta organização relatou em 2012 a existência de diversos casos, não só relacionados ao papel da mulher, como o meu colega referiu, mas também à presença de centenas de milhares de trabalhadores migrantes na construção civil do Catar. A maioria destas pessoas, estes trabalhadores vindos do sul da Ásia, correndo sérios riscos de exploração e abusos, chegando até mesmo a fazer trabalhos forçados. Há alguns empregados domésticos, sendo estas também grande parte das vezes mulheres,
pobres, têm muito poucos direitos, podendo assim tornar-se facilmente vítimas de tráfico humano ou sendo até mesmo esforçadas à prostituição. Achamos relevante dizer algumas leis do Catar, como o artigo 88 do Código Penal, que declara que a punição por ter relações sexuais fora do casamento é de 100 chicoteadas. Homens e mulheres casados que cometem adultério podem ser também punidos com a pena de morte. O apedrejamento é uma punição legal no Catar. Tendo em conta os temas da homossexualidade, para eles a homossexualidade é um crime punível com pena de morte para os muçulmanos e para as pessoas não muçulmanas podem chegar até aos 5 anos de prisão. E no que toca ao consumo de álcool, que os muçulmanos não podem consumir álcool no Catar, e caso isso aconteça, podem ser sujeitos então à pena de prisão ou à deportação. Bem, vamos então falar agora do ponto que nos motivou em parte a escolher o Qatar como destino para abordarmos neste trabalho, que é o Mundial de Futebol de 2022 que se está a realizar neste país. Bem, foi devido à realização deste campeonato que nós tivemos conhecimento de grandes problemas que já lá existiam, o que veio ajudar a consciencializar a população internacional do que é que está a acontecer lá. Temos aqui neste slide alguns exemplos de algumas notícias que foram bastante faladas nos últimos tempos, quer sobre alguns artistas que se recusaram a atuar exatamente por reconhecerem a falta de condições dos trabalhadores, quer por jogadores de futebol que pessoalmente também criticaram a falta de direitos humanos, e a notícia mais chocante de todas, que é a falta de condições dos trabalhadores contratados para a realização das infraestruturas no Catar. Mesmo que as autoridades neguem ao máximo estes números, existem várias organizações que apontam para milhares de mortes entre 2010 e 2019 relacionadas a obras relacionadas com o Mundial. Temos também aqui o jornal britânico The Guardian, que disse em fevereiro deste ano que foram detectadas mais de 6.500 mortes, contudo notícias mais recentes mostram que este número tem vindo a aumentar. No seguimento do referido pela minha colega, não podíamos falar sobre a notícia dos trabalhadores sem falarmos no sistema Kafala, e é que é visto por muitos como um sonho que se tornou num pesadelo, já que através deste sistema os trabalhadores vêm com promessas de bons trabalhos e boas condições, tanto no trabalho como em termos de higiene e residência, só que à chegada nos aeroportos são-lhes tirados os passaportes, fazendo com que não possam mudar de trabalho, nem sair do país, trabalhando muitas vezes em condições desumanas. No Catar, efetivamente, quer é coisa que não falta, isto graças às receitas do petróleo e do gás natural, do qual detém a terceira maior reserva mundial. Porém, para chegar à capital do Catar, ou seja, a Doha, este Mundial percorreu um longo caminho, sendo de longe o mais caro de todos os mundiais que já foram realizados. Como podemos observar aqui à direita, esta escala dispara, por assim dizer, em comparação aos outros países, onde o Catar teve precisamente gastos de 220 mil milhões de dólares. Mas, efetivamente, o dinheiro não apaga as polémicas que sucederam, sobretudo no que tem a ver com os temas que vimos anteriormente, ou seja, desde a violação dos direitos humanos, a exploração do trabalho dos migrantes em situação de precariedade laboral para a construção dos estádios e também das diversas infraestruturas, e ainda a tradição religiosa que limita e bastante o papel das mulheres na sociedade. Posto isto, segue-se um vídeo que traz à luz todos estes problemas citados até agora, porém, infelizmente, com a falta de tempo, achámos melhor apenas facultar, entretanto, o link aqui no chat do Zoom para quem o quiser ver posteriormente. Relativamente às condições de trabalho, com a construção dos estádios decorreu o falecimento de inúmeros trabalhadores, como também os meus colegas já referiram anteriormente. O governo do Catar contratou 30 mil trabalhadores, seja da Índia, Paquistão, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, para a construção dos estádios do Mundial. Porém, segundo uma investigação no que diz respeito às condições desumanas a que estavam efetivamente sujeitos, cerca de 6.500 trabalhadores morreram nestas obras, ao fazer turnos de mais de 12 horas consecutivas. Gostaria também apenas de chamar aqui a atenção para esta imagem à direita, sobretudo para esta grande mancha vermelha no que diz respeito à comparação entre o número de mortes destes trabalhadores no Catar e noutros eventos desportivos realizados noutros locais, onde cada pessoa representa uma morte. Por fim, aqui também no canto inferior da esquerda, esta figura, por assim dizer, mostra que em cada 5 pessoas que trabalharam nestas construções dos estádios, neste país em questão, uma acabou por falecer, e são evidentemente números bastante assustadores.
Relativamente aqui às medidas que foram implementadas para resolver este problema, foram implementadas duas medidas pela Amnistia Internacional, nomeadamente uma exigência de investigação às condições em que morreram milhares de trabalhadores na construção dos estádios e infraestruturas, assim como a criação de um fundo, que foi o Pay Up FIFA, inserida numa campanha global promovida por várias organizações de defesa dos direitos humanos para indemnizações. Assim, pediu-se aos organizadores 433 milhões de euros para o fundo de apoio tanto às famílias das vítimas que faleceram como as que sobreviveram a acidentes de trabalho. E é um valor muito mais baixo do estimado que vai ser arrecadado neste Mundial em receitas. Esta estimativa ronda aos 5,9 mil milhões de euros. No seguimento do que a Mariana disse e na tentativa de colmatar quaisquer questões que possam surgir a nível de conflitos culturais entre a comunidade local e os turistas que participarem neste evento, também a FIFA lançou 2 manuais de boas práticas, o Code of Conduct for Tourists Visiting Qatar e o Stadium Code of Conduct, onde constam algumas dicas e regras a serem cumpridas por parte dos adeptos que se desloquem ao país e aos estádios em si, de modo a garantir o bom funcionamento e a boa interação entre os locais e os adeptos, devido principalmente às tão grandes diferenças culturais. Bem, nós traduzimos então algumas regras que a Rita falou do primeiro manual para quem visitou o Qatar. Decidimos destacar algumas destas regras, como a que diz que o turista tem direito a ser avisado dos riscos / perigos que corre. Acerca do consumo de bebidas alcoólicas, a que diz que o turista é proibido de consumir álcool nos estádios ou fora de áreas específicas. E por fim, a que o turista criminalmente ou civilmente num tribunal especializado. Um exemplo bastante recente que nós temos desta última regra foi o que aconteceu no jogo de Portugal contra o Uruguai, onde um homem italiano entrou em campo com uma bandeira LGBTQIA+, e a este foram-lhe dados 3 dias para deixar o país. Contudo, existem relatos que dizem que o presidente do comitê organizador do Mundial disse anteriormente que quem exibisse esta bandeira, sendo morador no Qatar, podia ter uma pena de prisão que vai dos 7 aos 11 anos de prisão. Bem, em seguida vamos então mostrar um pequeno vídeo que foi publicado por uma página oficial do Qatar para os seus visitantes. Qatar is an Islamic Arab country that is flourishing with cultural diversity. Qatar warmly welcomes guests and residents of any cultural background. As modesty is a core value in Islam, Qatar invites all visitors and residents to respect and honor these deeply embedded cultural values. We ask you to avoid clothing that is above the knees or exposes the shoulders. Dress modestly in public places. Act modestly. Your respect of our religion and culture is your ticket into the hearts of the hospitable and welcoming people of Qatar. E de modo a sintetizar um pouco o que temos vindo a falar e para que vocês compreendam aquilo que eles vivenciaram em primeira mão, passaremos agora a mostrar um vídeo com pequenos excertos de partes que achamos mais interessantes, realizado pelo grupo, aproveitando o trabalho de ambos youtubers, Gabriel Herrera e Angeliana Quillami, ambos venezuelanos, que se dedicam a fazer vlogs de viagem. Otro escándalo que envuelve este mundial son las condiciones laborales de los trabajadores que hicieron posible todo esto. Y es que se dice que fueron bajo engaños y amenazas abusados para realizar trabajos forzados y en su mayoría explotados. ¿Y qué porcentaje de los trabajadores sufre esto? Pues el 90% de los empleados que están trabajando en las diferentes áreas aquí en Qatar sufren bajo estas condiciones, porque el 90% de los empleados son extranjeros, traídos aquí especialmente para esos trabajos. Para entrar al supermercado me dijeron eteras. Y yo, como no entendía, yo le digo al señor English. Yo pensé que el señor me estaba hablando en árabe, porque aquí hablan árabe, pero gran parte de la población habla inglés, así que está súper genial y fácil para todos aquellos que hablen inglés. Ese ratito, pues resulta que nos dejamos montar en otra embarcación. Y bueno, cuando nos estábamos subiendo, el que primero subió fue Gao, y estaba lleno de chicas usando velos, solo chicas, y empezaron a decir, no quisieran que entrásemos. Y eso que la persona, dueña del barco, le dice, pero es que ellos vienen juntos, no es que están solos, son ellos. Y ellas no quisieron. Claro, eran como, no sé, como 20 mujeres, no sé cuántas eran. Obviamente el señor no se iba a poner a discutir porque nosotros dos no entrábamos. Así que tuvimos que buscar otro. La mayoría de la población acá es musulmana y por ende ellos deben de vestir
vestirse según los lineamientos del Corán, en donde indica, por ejemplo, que un hombre no debe mostrar de entre su ombligo a sus rodillas. Entonces acá, ¿cuál sería la mejor forma de vestirse? Taparte de las rodillas para arriba, y en el caso de hombres y mujeres, evitar mostrar los hombros. Estando precisamente en el mercado, ¿qué les puedo decir de verdad de esta ciudad en la que ya tenemos 3 días y un poquitito más? Hasta ahora nunca me he separado de Gabriel, siempre he estado con él y la experiencia ha sido genial. En general, la ciudad me ha parecido espectacular. Si recomiendo venir al país, lo recomiendo muchísimo. Es un país que se siente, por lo menos con mi esposo, se siente seguro. Las personas son muy agradables, la comida es muy buena, así que no puedo sino decir cosas positivas. Passamos então agora ao destino Marrocos, escolhido pelo nosso grupo devido à proximidade tanto cultural como social com o Catar. E assim, também à semelhança do que aconteceu no Catar, encontramos algumas questões que partilham, nomeadamente as questões LGBTQIAP+, a questão da liberdade de expressão, a criminalização e desvalorização da mulher, assim como os direitos humanos ou mesmo o tráfico humano. E, uma vez mais, ao fazermos uma passagem pela sua história, vemos que também em Marrocos o islamismo foi instituído nos primórdios da sua história, prevalecendo até aos dias de hoje, ao longo de todas as suas dinastias, e também muitas vezes a sua independência foi posta à prova. Relativamente à religião neste país, então lá está, muito parecida com o Catar, 98% da população segue o islamismo e os restantes 2% dizem respeito tanto aos praticantes do cristianismo como o judaísmo, isto é, sem uma distinção nesta percentagem. A tendência geral é de progresso para a liberdade religiosa em Marrocos, porém está a ser um processo bastante lento e até mesmo cheio de contratempos. Por um lado, este país quer permanecer ríspido em termos religiosos para evitar desagradar a parte mais conservadora da sociedade, mas por outro lado, quer projetar uma certa imagem de abertura em relação aos países ocidentais. Bem, quanto aos direitos humanos em Marrocos, tal como no Catar, são bastante sensíveis, pontos sensíveis, por assim dizer. Nós temos o relatório da Human Rights Watch, que mostra a existência de várias técnicas de vigilância legal, como o uso alargado de programas de espionagem, intimidação, fabricação de provas, incluindo natureza sexual e financeira, prisões arbitrárias, tortura e julgamentos injustos, para assim manipular e meter medo à população. Este relatório chama ainda a atenção para as sucessivas repressões para o acesso ao território ocupado pelo Saara Ocidental, quer a jornalistas, investigadores, juristas, advogados de todo o mundo e até mesmo à própria ONU, e Marrocos continua a negar o acesso a esse local, não sendo assim possível realizar qualquer tipo de visita, obter informações pelo 7º ano consecutivo. É assim, através deste sistema, eles criam assim um ecossistema mediático apoiado, protegido e utilizado pelo regime do Catar para intimidar-se e semear confusão, tanto à população interna como ao resto do mundo, pois eles apenas deixam que as pessoas saibam o que eles querem que se saiba. Outras questões, como também a opressão da mulher, os direitos homossexuais e a liberdade de expressão, são muitas vezes postas em causa, sendo estas vistas com maus olhos e sem qualquer respeito. Vamos passar também agora a passar algumas notícias que tiramos acerca de Marrocos. Referir uma que diz que a ONG da Defesa dos Direitos Humanos registrou desde novembro a detenção de pelo menos 10 pessoas condenadas a penas severas por terem criticado nas redes sociais ou as instituições do Estado ou responsáveis da administração. Ou seja, isto é uma prova real de como a liberdade de expressão é posta em causa em Marrocos. As próprias queixas vindas da ONU no que toca à violação dos direitos humanos por parte deste país, quando expõe a tortura de presos em Marrocos. E, por fim, a mais chocante de todas, pelo menos para os elementos do grupo achamos isso, que é bastante recente e que mostra que o antigo ministro dos Direitos Humanos marroquino foi detido e condenado a 3 anos de prisão, tendo 11 acusações, incluindo desrespeito a funcionários públicos e à justiça, difamação, adultério e assédio sexual. Esta notícia acaba por mostrar o desrespeito e a falta de noção que existe no país no que toca a toda a questão dos direitos humanos e direitos da população. Quanto ao papel social da mulher em Marrocos, como é evidenciado no caso do Catar, as mulheres marroquinas não fogem dessa realidade, já que tais como as Qatari, estas vivem sob o jugo patriarcal.
Ainda devido a esta mentalidade obsoleta, encontra-se o exemplo da jornalista Hajar Raisoni, a qual foi condenada a 1 ano de prisão pela prática sexual antes do casamento, bem como do aborto. Segundo um estudo da ONU Mulheres, realizado a homens e mulheres com idade entre os 18 e os 59 anos, 20% das mulheres e 38% dos homens marroquinos referem que às vezes a mulher deve ser agredida. E, por outro lado, 46% das mulheres e 62% dos homens afirmam que uma mulher deveria tolerar a violência para manter unida a sua família. De seguida, vamos mostrar um pequeno vídeo. Fatna Benkhala had bruises and scars all over her body when she was admitted to the hospital. She says a relative had beaten her. We live under oppression and we live in pain. I haven't been able to see well since I was hit in the head. There are millions of women in Morocco like Benkhala. According to a government survey, more than 50% had been victims of violence, and more than 90% of them have been too afraid to report the abuse. The report was released in May, 9 months after Morocco passed a law that made domestic violence and sexual harassment crimes. But Naima Saber, the director of the Arafa Women's Counseling Center, says the law has several loopholes, such as a requirement for eyewitnesses. What we're lobbying for and looking for is a law that doesn't require so much proof from witnesses of the abuse. If a woman is a victim of violence inside her home, who will be the witness of this violence? Arafa is one of dozens of centers in Morocco that supports victims of abuse. Last year, it helped 146 women, like Raja, who says her husband beat her. He was so violent, coming after me, that I had a miscarriage because of the beating and the psychological abuse. Lawyers say women like Raja are often discouraged by their families and local officials from reporting their abusers. They're told to keep their families together instead. It means millions of women in Morocco remain in danger, even after a law was passed to make them safer. Antes de mais, então, passando agora à parte dos oradores, muito boa tarde a todos os que compareceram. Em texto já agradeço em nome do grupo por terem todos aceito o convite e também pela vossa disponibilidade para estarem presentes nestas jornadas científicas. Fazendo uma breve apresentação dos nossos entrevistados, primeiramente temos um casal residente em Tomar, Portugal, Francisco e Fernanda, atualmente reformados. Por fim, Mónica, que mora em Cardiff, no Reino Unido, cuja ocupação é psicóloga forense. O que todos têm em comum é que, de facto, já visitaram Marrocos, então podemos ter esta vossa perspectiva enquanto turistas nesse país. Em relação à entrevista em si, se calhar podíamos fazê-la consoante a ordem de apresentação aqui do slide, portanto poderia começar os senhores Francisco e Fernanda e, seguidamente, a Mónica. Ora bem, relativamente a esta primeira questão, que é no âmbito assim dos destinos mais em geral, gostaríamos de saber, de entre todos os destinos turísticos que já visitou, onde sentiu o maior nível de segurança e, consequentemente, o maior nível de insegurança? Desculpe, tenho de ligar o microfone aqui em baixo. Dos países que visitei, não posso dizer que senti insegurança, porque normalmente foram viagens guiadas, em que sentíamos essa proteção, não é? Portanto, com orientação e nunca nos sentimos sós. De qualquer modo, como digo, nunca senti grande insegurança. A parte pior ainda foi em Paris, onde havia muitos tumultos, muita polícia, muita atuação da polícia, muito carro incendiado. Apanhámos uma semana um bocadinho turbulenta. No regresso, portanto, já no aeroporto de Orly, quando dirigíamos já para o avião, tivemos que recuar, fazerem uma margem grande de segurança, porque havia ameaça de bomba. Digamos que aparentemente seria um sítio em que eu não sentiria minimamente, mas quer dizer, não posso dizer que fiquei muito perturbada, porque não sou de ficar muito assustada. Foi o único sítio onde alguma insegurança me perturbou, mas de resto não posso dizer, quer dizer assim, este ou aquele país, não, já estive em alguns, e não tantos como eu gostaria, mas de qualquer modo,
não posso dizer que tenho queixas da insegurança, exatamente talvez porque não viajo, não viajamos, aliás, só por nossa conta, com muitas, e portanto tentando sermos nós a orientar-nos, não, tivemos sempre essa proteção. Portanto, não posso dizer que me senti melhor ou pior e pronto, é isto que tenho a dizer sobre essa parte. Muito obrigada, Sr. Francisco. Se quiser também dizer aqui alguma coisa em relação a esta questão. O que eu tenho a dizer sobre a insegurança também não questionei, simplesmente uma medina que tive em Marrocos é que me chamou a atenção, ruelazinha ou ruas, muito estreitinha, só que havia 3, 4 pessoas a parem, as ruas com os esgotos de céu aberto, e tínhamos que ir sempre com um pé no esgoto, um olho no burro, outro no cigano, porque tínhamos que olhar para a frente, olhar para trás, as paredes estão juntinhas e aquelas portas muito estreitinhas, se houvesse qualquer desnível, era só abrir a porta, puxar para o braço da gente e lá ficávamos fechados lá dentro, não sabíamos nada. Foi essa a única zona assim, cultural mais insegurança que tive. De resto, os outros que eu andei, como é que é dizer a palavra? A minha mulher que também foi a mesma insegurança, caso contrário, foi a única insegurança que senti foi na Medina. E a gente à noite, quando saíamos, o guia disse-nos sempre para não irmos sozinhos, juntarmos 5 ou 6 nas ruas, percorríamos as noites por aqui e por ali e nunca achei grandes inseguranças. Penso que... Muito obrigada pela resposta. Então podemos se calhar prosseguir. Sim. Ok. Pronto, então se calhar podemos prosseguir para a Mónica relativamente a esta questão também. Se não me ouvirem bem, digam, porque a internet está assim um bocado off. Obrigada à Mariana e ao resto do grupo pelo convite. E a apresentação foi muito interessante, aprendi muita coisa. Eu concordo com o que já foi dito. Acho que o nível de segurança depende do contexto da viagem. Já viajei sozinha, já viajei numa tour, já viajei com amigos em que fiquei em casa deles, ou seja, acho que tudo isto altera a noção de segurança. O sítio que eu me senti mais insegura foi Paris também. Não foi assim tão atribulado de todo, mas foi uma viagem que fui sozinha, se bem que ia para uma reunião, mas senti muito insegura, havia muita gente, tipo, como é que se diz, pickpocket, tipo roubar do bolso e assim. Tanto que alguém me abordou e disse, esconde o telemóvel, não sabes o que é que estás a fazer, e levou-me até ao hostel que eu estava a tentar chegar lá. E quando cheguei lá senti tão insegura que foi a única vez que cheguei e marquei outro sítio e fui para uma área completamente diferente. Por isso Paris foi o sítio que eu me senti mais insegura. Onde senti maior segurança? Marrocos foi tranquilo durante o dia. Acho que senti-me tranquila lá. Polónia também viajei sozinha. A Marrocos não, mas viajei sozinha há um ano e senti que foi tranquilo, mas mesmo andar à noite, senti que não senti assim muito ameaçada, ou mesmo por ser mulher. Acho que foi tranquilo, mas lá está, acho que depende do contexto em que vamos viajar também. Obrigada, então. Passando agora às duas perguntas que seguem, dizem respeito a Marrocos. Portanto, ao visitar este destino, qual considera ter sido o maior choque cultural e porquê? Se calhar podemos seguir a mesma ordem, como há bocadinho nesta primeira questão, por favor. Certo. Penso que há bocado não cumprimentei, portanto, boa tarde para todos. Peço desculpa por lapso. Acontece que, portanto, a pergunta era ao visitar o que é que me chocou mais, é? Pronto. Portanto, Marrocos é um país que eu gostei muito. Os choques são positivos, porque é por isso que nós também viajamos, é para conhecer outras situações, outras vidas, outras culturas. E o que me chocou é a diferença absoluta, basta chegarmos portanto, nós chegamos à fronteira
nós apercebemos imediatamente de que estamos noutro país, estamos em África, pronto, e com outros costumes, outras maneiras de viver, etc. Inclusivamente apanhámos o mês do Ramadão e até na própria viagem que foi feita de autocarro, e portanto nos deu muito mais possibilidades de ir apreciando, portanto, tudo o que se passa no terreno, desde a muita pobreza, vidas muito difíceis, que dá para perceber, ao luxo, a grandezas, a grandes distâncias turísticas e coisas que realmente nos deu para entender que o nível também, habituados à Europa, nós sentimos um bocadinho de diferença em todas as coisas, mas é exatamente aquilo que eu digo, isso é uma aprendizagem, isso é que tem o encanto, isso é que tem o conhecimento. Vamos continuando e penso que é as coisas, portanto, apanhámos o Ramadão, uma coisa muito engraçada, que é um costume absolutamente diferente, a maneira como conseguem jejuar, inclusivamente o guia que nos dizia que até serve realmente para desintoxicar fisicamente, ficarmos sem toxinas, portanto também tem a parte boa, mas que eles aceitam sem qualquer problema, a religião assim o obriga e a cultura deles assim o obriga. Nessa parte é aquilo que eu achei portanto, mais, ora, digamos que é o choque maior, portanto, é toda, porque desde que deixámos Ceuta até Marrakech, aparece-nos sempre aquela pobreza e o luxo. As grandes diferenças culturais, mas eu penso que isso não é propriamente só porque o mundo inteiro está feito desse tipo de situações, pronto, e portanto não é estranho vermos, infelizmente, é estranho, devia ser, mas não é, porque sabemos que isto ocorre mundialmente, era bom que não fosse, pronto, e é isto aquilo que tenho para dizer neste momento. Obrigada, Sr. Francisco, se quiser também contribuir com alguma coisa relativamente a esta pergunta. Bom, já agora digo boa tarde ao painel, porque fui mal educado há bocadinho, peço desculpa, enfim. Bom, eu aqui neste caso, que me custou e vi, foi à saída da fronteira, ao entrar em Marrocos, que é a porta do deserto, a porta da África, digamos, foi ao longo da estrada, víamos numa distância de 5, 10 quilómetros, naqueles montes, muitas casas, tipo marroquinas, dias que era pobreza, que era, e muito a pé, nas colinas. Eu perguntei ao Gui o que é que aquele pessoal andava ali a fazer, que eram muitos marroquinos que queriam fugir de Marrocos para vir para a fronteira, clandestinos, víamos essas filas de gente, depois olhávamos para a nossa esquerda, os grandes luxos e as praias e etc. E as palmeiras, aquelas grandes avenidas e etc, etc. E aqueles, como digo, as diversas, digamos, bairros de lata à nossa direita. Depois, por ali fora, tenho mais a acrescentar. Nas cidades, gostei imenso elas todas, somos sempre bem servidos, as bebidas alcoólicas que não existiam e não fazem falta. Havia sempre o chá de menta, que isso era o deus da sobremesa, e em Marrakech, fomos um dia, agora falta-me o nome, um parque muito grande, enorme, que não faço a ideia da área, com tudo e mais alguma coisa, era o artesanato, era as dançarinas, era com as cobras a tocar, a domesticação das cobras, enfim, como é que se diz? O artesanato de muitas variedades, os vendedores, a maneira deles venderem, pediam 50 ou 60 para venderem por 5, pronto, é um mercado muito diferente do nosso. Quem diz mercado diz o restante. Depois também à noite, ao jantar, numa tenda enorme, com tudo e mais alguma coisa, e as danças a acompanhar o jantar. Depois na rua, um festival dos Cavaleiros Pretos, que agora tem um nome, eu agora não sei fixar, e lindíssimo.
as danças do ventre, etc, etc. Quer dizer, não posso alongar muito mais, que a gente não sabe escrever bem aquilo que se vê. Penso que dê uma explicação dentro do meu possível. Enfim, pronto, penso que termino por aqui. Pois sim, senhora, obrigada. Agora a Mónica, por favor. Eu acho que para mim não foi choque, ou não foi choque porque eu já sabia, mas foi choque ao estar lá, ter noção da diferença em relação aos direitos LGBT. Fez muita confusão estar lá e pensar, se eu tivesse uma namorada, eu não podia estar aqui de mãos dadas. E ter noção de saber, nós sabemos as coisas todas que se passam, ou não sabemos todas, mas muita coisa que se passa à volta do mundo, mas estar lá e sentir, se tivesse aqui alguém com quem eu tivesse uma relação e se fosse uma mulher, eu não podia dar a mão e sentir essa prisão de não poder ser livre, se alguém fosse transgênero, não poder sentir livre da maneira que eu me sentia lá. Isso fez-me muita confusão. Acho que nesse sentido foi, apesar de já saber, foi estar lá e saber não sou 100% livre aqui. Apesar de não ter levado namorada nenhuma comigo, mas eu sentir que estava limitada e acho que onde eu estou agora, o Reino Unido, ainda comparado a Portugal, aqui é tudo mais tranquilo, mais aberto, há menos homofobia que é em Portugal, então foi um choque ainda maior para mim nesse sentido. Tirando isso, eu regatear nas feiras, que eu gosto muito de compro e vou à minha vida e não tenho que falar com ninguém. Mas foi ter que ligar aquele botão social e regatear. Pelo que eles disseram, fui bem sucedida, que eles chamaram, acho que esses cavaleiros de negro, acho que são os bárbaros, os berber que chamavam. Pronto, e aparentemente eles chamam isso de pessoas forretas, que são os que negociam muito. Então, a cada 2 tendas diziam que eu era berber, que eu levava lá a negociar. Isso foi um choque cultural, que eu só fui às compras no último dia. Acho que nesse sentido, é tranquilo, é giro. Vamos de mente aberta e lá está. O que é giro é ver estas diferenças e aprender com isso. Obrigada, então. Passando agora à terceira questão, é exclusivamente focada nas pessoas de género feminino, é a seguinte: pelo facto de ser mulher e tendo em conta as fortes diferenças culturais entre Portugal e Marrocos, sente que, em algum momento, houve algum aspecto que condicionasse a sua experiência turística? Portanto, isto é só para... Portanto, a pergunta é o que é que eu achei das diferenças? Sim, se em algum momento teve alguma experiência mais negativa que condicionou a sua experiência nesse destino em Marrocos. Pronto, já entendi. Não posso dizer que tive, não, na verdade não tive nenhuma experiência, porque enfim, estava de passagem, era turista, pronto. E agora que realmente temos conhecimento da vida da mulher marroquina, e isto já vem de muito e muito tempo, apesar de já estar realmente um bocadinho melhor, depois que a França os libertou e houve ali alguma mudança. Sabemos que as mulheres vivem uma vida impensável para nós, impensável, ou até talvez ainda haja situações muito parecidas, mesmo em Portugal. Mas, de qualquer modo, sentirmos objeto de alguém, ou sentir que temos que partilhar o marido com mais 4 senhores, digamos que podem ter até 4 mulheres. Isso não entra na nossa mentalidade, nem pensar. Pronto, aqui, o homem ali é o senhor, a mulher realmente tem muitos degraus para subir até conseguir ver-se como mulher, como ser humano, não é? Eu sei que todos nós temos dificuldades em mostrar até essa nossa parte, mas de qualquer dos modos,
acho que viver aquelas vidas é impensável. Eu ainda visitei portanto, dentro da casa, aqueles pátios em que é tudo bonito, jardinado, mas que estão as salinhas de cada concubina, que já não são bem, mas no fundo era um bocado isso. E foi-nos explicado o ambiente de toda aquela vivência, e logo isso nos mostra as grandes diferenças. Agora, ter que ser autorizada a fazer a minha própria vida, a ir a um comércio, a fazer qualquer coisa deste estilo, e tenho que pedir autorização, ou ser, por exemplo, maltratada. O pior desta questão toda é que ainda muita gente, até mesmo mulheres, aceitam isso como um direito, como uma atitude que se tem, porque é preciso, as mulheres merecem ser castigadas e a mulher cala, mantém a família, mantém aquilo, e também não tem chances de fuga, não é? Portanto, é isto que eu acho. Não há mínima fuga, a não ser que daqui, mas isto é muito difícil, as mudanças, porque já está enraizada há muitos séculos, praticamente, são séculos e séculos de vivências assim, em que o homem domina, o homem é o macho, é o rei, é o senhor, e realmente há lutas e há coisas que devem ser aceites, mas para que a pessoa deixe de ser esse ser objeto. Pronto. Que é a mulher. Isso choca-me. Obrigada. Mas eu pessoalmente não senti absolutamente nada, porque é-nos mostrado um ambiente leve e agradável, bonito, até porque é uma zona que merece visitar. Pronto, mas de qualquer maneira aí não me senti, mas era porque o meu estado não era da origem do país. Pronto. Pois, exato, enquanto turista, lá está a diferença. Pois, agora a Mónica? É a vantagem. Exato. Pronto, penso que terminei. Obrigada. Nada. Dona Fernanda, estamos aqui em sintonia com muitas coisas, não sei por que será. Então, a resposta curta é se houve o facto de ser mulher causou algum impacto na minha experiência como turista. Sim, mas em todos os sítios que eu já visitei. Não há nenhum sítio que eu não tenha sentido esse impacto na minha vida normal, na minha vida de trabalho, em todo o lado, de maneiras diferentes. Em Marrocos, ao fazer a mala, tive que ter em consideração a roupa que levei. Por ser mulher, há mais condicionantes, tudo bem, mas ainda assim eu experiencio isso no meu dia-a-dia, porque a mulher hoje em dia ainda tem que usar sutiã, porque o mamilo não se pode nem pensar nisso. Eu espero muito bem que daqui a 50 anos que isto seja uma ideia descabida. Ou seja, mesmo existem estas restrições para Marrocos, mas existem para o resto do mundo em relação à roupa. Durante o dia não senti nenhum harassment, tipo ninguém chegar perto ou falar ou assim. Tanto que ao final do dia, depois de jantar, fui dar uma volta com a minha irmã, porque nos tínhamos sentido completamente seguras, mas não aguentamos mais de 15 minutos, 20 minutos. Havia uma praça central. Nós tínhamos visto que a maioria das pessoas lá eram homens, mas havia famílias também. E havia pessoas a fazer tipo espetáculos lá, o Encantador das Cobras, outras pessoas a dançar e não sei o quê. E aí é que começavam tipo a seguir ou a falar ou a pedir o Instagram, e eram bastante insistentes, tanto que 15, 20 minutos depois fomos embora, ninguém nos tocou, ninguém falou mesmo na nossa cara, era mais atrás ou a tentar abordar, era mais nesse sentido. Mas mais uma vez, eu mudei-me para Cardiff há 2 a 3 meses, em 72 horas fui abordada 4 vezes. E estou aqui num país que tem muito mais apoio, que a mulher tem muito mais direito, mas estas coisas continuam a acontecer de maneira diferente. Portanto, acho que o facto de ser mulher vai impactar independentemente de onde estejamos, porque hoje em dia continua a influência, o patriarcado é o que manda, portanto, há diferenças em Marrocos, mas existiria em qualquer parte do mundo, pelo menos do que eu conheço até agora. Obrigada também
por ter contado esta experiência. Agora, nós ainda tínhamos duas questões, mas vamos só fazer aqui mais uma última, que é uma questão de opinião. Portanto, como pode explicar a escolha do destino Qatar, que isto já tem a ver com o primeiro tema que apresentámos anteriormente, que já se encontrava atribuída pela FIFA desde 2010 como sede destes jogos, tendo em conta a violação de direitos humanos aqui existentes? Ora, eu de futebol sei muito pouco, mas não é propriamente o futebol que está aqui quase em causa. O futebol é rei, continua a ser, mas o futebol joga com milhões, muitos milhões, e o dinheiro acaba por ser uma potência na mentalidade, nas organizações, nos comércios, em tudo. Portanto, pois o que é que eu hei de dizer sobre isto? Acho que as pessoas acabam por... Pronto, os jogos fizeram-se aí porque há sempre a visão de muito envolvimento, muito dinheiro. As pessoas conseguem ir porque realmente gostam do futebol, adoram o futebol e essas coisas todas, mas de qualquer maneira é também, penso eu, um mundo monetário que está por trás de tudo isto, a gerir todo este movimento, todas estas organizações, e é como digo, eu disto percebo pouco, não vou muito com o futebol, apesar da única coisa do futebol que eu vejo e que às vezes gosto de ver é realmente os mundiais, não é? Temos lá os nossos jovens, temos lá os nossos jogadores e gostamos. Daí com certeza tanta gente acabar por ir ver, portanto, a paixão do jogo, cada um tem o direito de viver a vida com os seus gostos e as suas alegrias, e muitos sentem a alegria do jogo, o choro, as lágrimas, todas essas coisas fazem parte das grandes enchentes, das multidões que se arrastam. Agora, o facto de ser no Qatar, um país tão cheio sei lá, um país tão retrógrado, tão difícil de viver para a maior parte das pessoas, acaba por... essas coisas ficam meio esquecidas e pronto, e toda a gente vai, os interesses estão primeiro, pronto, é isto que eu acho, e não sei mais o que dizer sobre isto. Obrigada, Sr. Francisco. Também se quiser dar aqui a sua opinião relativamente a este Mundial. Sobre este assunto, pouco tenho a acrescentar, porque também não vou muito atrás da bola. Bom, a bola é outras coisas mais. Por exemplo, o Qatar é um país pouco maior que qualquer província portuguesa. Digamos, o Algarve, o Alentejo, é quase tão grande como o Qatar. Mas como tem lá os poços de petróleo, os poços do gás, que ali gera milhões. O Qatar é um pistão pequenino, é quase, ou é o terceiro país do mundo mais rico. Pode comprar tudo e mais alguma coisa. Por isso fez uma cidade nova, onde as infraestruturas foram uns valores de milhares e milhares de milhões de dólares. Por isso que a FIFA, há 10 anos, começou a organizar aquilo, e embora tenha lá aqueles estatutos de tudo contra a humanidade, certas questões, a FIFA tapou tudo com uma esponja, porque aquilo é que dava os seus direitos da sua sobrevivência. E com isto tudo eu não sei o que é de explicar mais, pois já sabemos que lá eles com o dinheiro compram tudo e mais alguma coisa. E quem sair fora daquele rumo é castigado. E não tem voz na matéria, como costuma dizer. Não sei mais o que é de acrescentar. Acho que está muito bem a sua resposta. Obrigada também pelo contributo. E agora, para terminar, Mónica, por favor, a sua opinião em relação a esta quarta pergunta. Eu vou tentar não falar muito, porque eu não gosto de falar sem saber direito bem das coisas. Acho que basicamente isto reflete algo que acontece no mundo inteiro a toda a hora, que é o dinheiro, o capitalismo é o que move as coisas, e isso tem prioridade em relação a todos os direitos humanos, ou a maioria, quando existe dinheiro suficiente.
E isto é prova que o que importa é o dinheiro, que o futebol e a FIFA mexem muito dinheiro. Falou-se muito de corrupção, mas eu não li suficiente, portanto, acredito que haja, mas não vou dizer sem ter mais informação sobre isso. Acho que não é novo quando houve o Mundial no Brasil, também houve as autoestradas que construíram aqueles painéis quando as autoestradas estavam ao lado das favelas, que era para as pessoas que iam ver os jogos não verem as favelas. Portanto, isto não é novo, o fingir que os jogos acontecem num sítio perfeito e ignorar pobreza, todos os problemas, direitos humanos, o que for em cada sítio que os jogos se realizam. Acho que, contudo, está a acontecer, já morreu muita gente, muita coisa má aconteceu, não podemos andar para trás no tempo. Portanto, acho que agora, para mim, o que importa é o que é que estamos a fazer agora e o que é que vamos fazer no futuro. Acho que isto houve um backfire, porque tudo isto está a acontecer no Qatar e agora, do nada, o Qatar tem este holofote em cima, que toda a gente está a falar do que se passa no Qatar. Ou seja, se toda a gente está a ver, temos social media, temos televisão, as pessoas estão a falar. Pelo que eu percebo, há muita gente que não se envolveu com os jogos. Eu gosto de ver futebol. Este ano não vi um único jogo de futebol. Não houve um bar que recebesse €1, uma libra, por eu ter ido lá ver jogos. Vai mudar alguma coisa? Não vai. Mas eu, pelo menos, não estou a tomar... Não estou a... Como é que, não me lembro da palavra em português, mas I'm not taking part, you know? Portanto, e acho que é agora, ok, sabemos que isto está a acontecer, o que é que vamos fazer sobre isto? Onde é que vão ser, se calhar já sabem, não sei, os próximos jogos? Vamos ter em consideração os sítios em que os jogos se vão realizar? E depois como é que fazemos isto? Porque assim, apontamos o dedo em qualquer lado. Quem é que nos vai dizer que é o país que está certo? E só os países que concordam connosco é que aceitamos para os jogos se realizarem. Portanto, acho que isto pode iniciar muitas discussões saudáveis. Quais são os mínimos que queremos para dizer, ok, um jogo de futebol mundial, o que for, pode acontecer nesse país, porque pelo menos A, B e C estão livres e as pessoas podem ir ver futebol e podem se sentir livres. Não beberem álcool, para mim que seja o mundo inteiro. Mas isto de, eu tenho medo de ir ao Qatar porque sou gay, acho que isto, a FIFA, partilhar, não é partilhar, é aceitar isto, isto é a FIFA a discriminar imensos adeptos, e isto é ignorando as condições do país, que mais uma vez, cada país tem todos os países têm os seus problemas, e às vezes é difícil dizer quem está correto, mas é o facto de as pessoas não se poderem sentir livres, os jogadores, não vão dizer que todos os jogadores são heterossexuais, porque não são. Portanto, acho que isto é um bocado estúpido nesse sentido. E é isso, é trazer estas discussões ao de cima e como é que vamos fazer daqui para a frente. E não sei mais. Muito obrigada pela opinião de todos e em nome do grupo agradecer aos oradores que aqui estiveram presentes e também a quem esteve a assistir. Obrigada. Obrigada. Nada, obrigada. Obrigada a nós. Obrigada. Obrigada a nós. Obrigada a nós. Boa tarde. Mariana, dão por finalizada a vossa sessão? Sim, professora. Muito bem. Obrigada. Obrigada. Vamos só aqui aguardar uns 5 minutos e, entretanto, o grupo seguinte começa, está bem? Podemos ir preparando, professora. Compartilhar a tela. Sim, podem, por favor.
Está tudo preparado? Precisam de alguma coisa, Beatriz? Sim, está tudo, estou só a marcar as pessoas e podemos começar quando a professora disser. Ok, daqui a 5 minutos, está bem? Ok. O vosso orador já está na sessão? Atenção, o vosso orador já está na sessão? Não, é assim, nós temos a entrevista, temos gravada, para o caso ele não conseguir aparecer, porque ele não tinha certeza se ia conseguir, mas temos o plano B. Está bem, muito bem. Não, eu é. Estamos preparados? Sim. Sim? Posso começar? Sim, podem começar quando quiserem. Ok. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Beatriz, aqui presente está também a Ana, o Jordan e o Raman, que está aqui ao meu lado, e vamos apresentar um trabalho sobre o risco de guerra e instabilidade no turismo. Este risco pode ser definido como a possibilidade de um indivíduo se ver envolvido em situações de conflito resultantes precisamente de situações de guerra e ou instabilidade política durante o consumo de produtos turísticos. A aquisição de condições estáveis e um sistema político sólido pelos países faz com que haja maiores investimentos estrangeiros, quer a nível das infraestruturas, como os hotéis, quer a nível dos serviços, como o marketing. Isso vai gerar um maior crescimento do setor económico e irá também afetar a qualidade e a imagem do país, o que irá favorecer o setor turístico, já que irá influenciar a segurança real e percebida dos turistas.
Um país politicamente instável, com guerra ou conflitos, afasta os turistas, provocando uma diminuição da atividade turística e, consequentemente, um subdesenvolvimento económico, que por sua vez vai contribuir para um maior clima de tensão política que vai potenciar guerras e conflitos, constituindo assim um ciclo vicioso, conforme mostra o grau. A corrupção está geralmente associada à instabilidade política e à guerra, e a corrupção política é muitas vezes motivo de turbulência social, que pode levar a conflitos civis. Esta atmosfera cria uma imagem social e cultural do país que é muito negativa, para além de provocar muitas vezes uma mudança constante de governos, que o povo exige por causa precisamente da corrupção. Todo este cenário, obviamente, resulta em barreiras diplomáticas com países mais desenvolvidos e consequente falta de investimento dos mesmos. Convencionalmente, a instabilidade política e a guerra têm tendência a afastar a maior parte dos turistas. Porém, recentemente verifica-se uma crescente tendência de procurar por destinos out of track, que por consequência são menos massificados, o que tem, de alguma forma, favorecido o mercado turístico de países em guerra ou politicamente instáveis. Bem, o primeiro país que nós vamos analisar, então, é o Iraque. O Iraque é um país localizado no Oriente Médio, possui cerca de 40 milhões de habitantes. Infelizmente, o Iraque passou por momentos difíceis nos últimos 40 anos e a sua história tumultuada afetou a sua indústria de viagens. A guerra no Iraque tem inúmeras causas, mas a mais pertinente e importante salientar é a grande instabilidade política presente no país. De modo geral, o Iraque não é um país seguro para se visitar, por conta da sua complicada situação política e a turbulência que tomou conta do país, ocupando assim o lugar 157 de 163 no índice de paz. Temos que ter em mente que o Iraque, por ser uma zona de guerra, onde existe um grande risco de guerra, possui campos minados em praticamente todos os lugares do país. Além disso, os intensos conflitos registrados ao longo da sua história resultaram em dificuldades económicas e sociais para a população. Como podemos verificar no gráfico presente, todas as vezes que existem conflitos no Iraque, existe, consequentemente, claramente, uma diminuição de chegadas ao país, tal como temos na Guerra Civil do Kurdistão iraquiano de 1995 a 96, na Operação Desert Fox em 1998 e também em 2003 a 2010 da Guerra do Iraque, a Grande Guerra. Surpreendentemente, com as eleições em 2005, sendo que é um país com grande instabilidade política, o país conseguiu concluir então um calendário de transição política, restabelecendo dessa forma a soberania total do país após a invasão de 2003 e muito bem reduzir a presença dos militares estadunidenses e transferindo a responsabilidade para as forças iraquianas. O pós-guerra do Iraque, da Grande Guerra, resultaram em grandes feitos, tal como o esgotamento da insurgência iraquiana, melhorias na segurança pública e também restabeleceram as eleições democráticas. Com a diminuição dos confrontos e da violência e também com o anunciamento do presidente Barack Obama e da retirada dos militares americanos, o governo iraquiano apostou então no regresso ao turismo. E que aposta foi essa? Apostaram então nas ruínas da Babilónia, com apoio de cerca de €500 milhões da Embaixada dos Estados Unidos para os primeiros trabalhos de restauro da Babilónia. Com isto, ajudaram os especialistas do World Monuments Fund a cartografar os sítios arqueológicos e também a definir um programa de ação. Por fim, em 2020, com as atrações reabertas, tal como, por exemplo, temos o Museu Nacional de Bagdad e também com o governo a voltar a emitir vistos turísticos, podemos ver que apenas 30 mil turistas visitaram o Iraque, contudo em 2020 e 2021 assistiu-se a um aumento significativo para 107 mil, corresponde a um aumento para mais do triplo em apenas um ano. Contudo, trata-se ainda de um destino considerado perigoso, o que faz com que seja um destino desaconselhado de diversos governos. Por este motivo, trata-se de um destino em que atualmente o turismo se encontra em desenvolvimento, com o intuito de aumentar o número de visitas turísticas, no país que se encontra ainda em recuperação a vários níveis devido aos conflitos presentes. O Médio Oriente tem falhado na capitalização dos seus recursos para acompanhar e tirar vantagem dos avanços do turismo a nível mundial. O Médio Oriente é pintado pelos mídias e, por consequência, percepcionado pelos turistas como um teatro de guerra e conflito e instabilidade política, do qual os turistas, obviamente, não têm interesse em fazer parte. O Irão, como país xiita, tem tensões e rivalidades de longa data com países sunitas, sob a liderança da Arábia Saudita. Os conflitos estão relacionados com a política regional, tanto do Irão como da Arábia Saudita, que competem pelo domínio religioso e regional. O Irão está, em 2021, no lugar 154 de 163 no ranking da democracia e é considerado um regime autoritário.
A Economist Intelligence Unit explica que esta tendência de decréscimo dos níveis de democracia é geral no panorama do Médio Oriente e aponta como razão a percepção dos cidadãos sobre a democracia. Ou seja, os cidadãos estão descontentes com este sistema político porque não veem suficientes benefícios económicos e sociais nele e por este motivo o apoio a regimes militares tem aumentado bastante. Para além disso, o Irão encontra-se no lugar 141 de 163 no ranking de paz mundial e é, portanto, um dos países menos pacíficos do mundo. O impacto económico da violência na economia global aumentou 12,4% em 2021 e a despesa foi de 16,5 trilhões de dólares. Isto é o equivalente a 10% da atividade económica do mundo, ou, posto ainda noutros termos, é o equivalente a 2.117 dólares por pessoa. Portanto, é mesmo bastante dinheiro. Neste gráfico, percebemos que a despesa militar é a maior parte da fatia, é cerca de metade dos gastos que integram o impacto económico global da violência. O Irão, a par dos Estados Unidos e da Rússia, são apontados como os países que mais contribuíram tanto para a despesa militar global como para a despesa em segurança interna. A política interna do país tem debatido bastante este problema e a visão do Partido Reformista é de que o turismo pode ser um motor de criação de emprego, crescimento económico, desenvolvimento e um meio de melhorar as relações diplomáticas com outros países, como forma de atrair investimento estrangeiro. Já os fundamentalistas e a Igreja consideram que o turismo e a globalização são prejudiciais à alma dos valores islâmicos e religiosos e insistem em estratégias de isolamento do estrangeiro, rejeitando o seu investimento. Em 2013, com o presidente reformista Hassan Rouhani, o Irão foi considerado uma das economias globais que mais evoluiu desde o colapso da União Soviética. Por consequência, em 2017, o número de chegadas turísticas quase triplicou, em relação a 2009, conforme pode ser constatado neste gráfico. A par disto, a partir de 2015, devido às amenizações das sanções ocidentais que foram aplicadas durante o regime anterior, as companhias aéreas europeias e regionais reiniciaram os seus voos diretos para o país. As autoridades iranianas também facilitaram o processo de aquisição de visas e encomendaram quase 200 aviões. Como consequência, os investidores estrangeiros, como o grupo francês Accor Hotels, entre outros países, investiram no setor da hotelaria e uma outra companhia italiana investiu em comboios de alta velocidade que ligam as maiores cidades do país. As revoltas dos anos 70, a guerra entre o Irão e o Iraque dos anos 80, entre outras, bem como as mudanças ideológicas das diferentes administrações, são alguns dos momentos que levaram ao esquecimento ou à falta de atenção do mercado turístico. Para além disso, a falta de organizações turísticas oficiais, estáveis e com uma estratégia a longo prazo, a falta de publicidade e os centros médicos que aceitem estrangeiros, são outros dos motivos. O turismo de peregrinação é o principal mercado turístico do Irão, porque este é o centro espiritual da religião xiita. O problema deste tipo de turismo é que é feito essencialmente por pessoas com baixos rendimentos e, portanto, é pouco rentável. De acordo com a Unesco, o Irão é um dos países do mundo com mais riqueza de sítios históricos e ancestrais, são 24 ao total. No entanto, ter muitas atrações turísticas por si só não é suficiente para o desenvolvimento do turismo. Historically and religiously, Palestine is very important equally for Abraham religious people. Current Palestine is include West Bank and Gaza. And after the fall of Ottoman Empire in 1923, British took control all over Palestine and they made two separate lands. One is for Jews and another is for Arab land. In 1946, United Nations proposed two independent states. But Palestine didn't agree, and the 1948 world have seen first Arab-Israel war, and 1949 Israel get independent from 5 Arab nations. And here we have seen also first independence, which was protesting against Israel, and also second independence, it was the same violence and bloodshed. When we see this human cost on this during this conflict since 2008 to 2020, almost 5,000 plus Palestinians have been died during this war. And here we can see that we know this hotel sector is one of the best major elements for tourism sector. So when your tourism sector is fall, that means your tourism sector is also declined. Here we can see this second independent, they have lost more than 100,000 visitors within 1 year, and also the number of hotels declined during this time.
when we see here 2001 to 2004, it was the worst time there, Palestine history. And here we can also see that during this time, second independent, and here 2001 to 2007, it was the worst time, and they didn't attract foreign investment so much. So when you will not have a foreign investor in your local area, in your infrastructure will not improve. So when you will have a foreign infrastructure, tourists will not lose interest to visit your country. And still, Palestine tourism sector is struggling if compared with other economic sector. When here we can see that they have the lowest employment rate on this tourism sector. In 2000 they had 4.9, and 2016 is still 6.3, which is the lowest employment rate other economic sector. And here also we can see that media also played very negative roles to reduce tourism, and they always played vital roles to attract tourism. But when media coverage always played like a negative news and produced tourists always fear to visit this country. According to the UNESCO World Heritage Danger List, two of the Palestine culture heritage, one is the land of olives and vines, another is the Hervons. They are going to destroy near future. And here we can see that Palestine government took some strategic development, how to develop tourism sector. In 14 to 16 annual budget, they made $12 million for tourism development, which was almost 4% total budget. And they also try to improve touristic and archaeological and heritage sites in East Jerusalem, basically a birthplace of Jesus, and Bethlehem area, Sea Jordan Valley, and the Dead Sea. They try to attract domestic and foreign tourism investment and develop of transportation and route network, which will be international standard. And they also try to improve safeguard cultural heritage and natural environment, traditional industry and handicrafts. And here we also, there is some international organization, European Union, United Nations, and Russia. They took some strategic development to develop Palestine tourism sector. They also took some like an annual marketing plan about traveling in orientation through PR travel agents and digital media, develop 5 tourism hubs around major cities, covering infrastructure, hotel development, and site upgrade. And also they try to set up a network of public and private tourism organizations to coordinate marketing and improvements projects. E por fim, temos o Afeganistão, um dos países mais afetados por este risco de guerra e instabilidade. Ele possui uma grande instabilidade política, já que o governo é constantemente disputado por um grupo terrorista, fundamentalista e nacionalista talibã, e o governo afegão, que é apoiado pelos Estados Unidos da América. Em 2021, ele encontrava-se em último lugar no índice de democracia, e este facto é uma das razões para eles estarem em último lugar do índice mundial de paz nos últimos 5 anos, sendo assim o país menos pacífico do mundo. Outro argumento é a quantidade de ataques terroristas, que têm como consequência um elevado número de mortes e destruição no país. O Afeganistão é o país mais afetado pelo terrorismo desde 2019, segundo o Global Terrorism Index, e muitos destes ataques terroristas que acontecem no país têm como alvo figuras religiosas que são valiosíssimas para o turismo, já que representam atrações para os turistas. Os Budas de Bamiyan foram bombardeados pelos talibãs em 2001 e estão atualmente a ser reconstruídos por via de colaborações entre os talibãs e as organizações mundiais, sendo esta reconstrução uma medida para promover o turismo neste país. As guerras e os ataques terroristas causam uma grande destruição, afetando as ramificações da indústria turística no país, as infraestruturas ligadas ao turismo, como os hotéis e aeroportos, e as atrações turísticas e os serviços. Em 2021, ocorreram fortes bombardeamentos a hotéis na capital, Cabul, que acabaram na morte de turistas, o que afugentou ainda mais potenciais turistas. Por consequente, há uma diminuição do turismo e dos investimentos estrangeiros, o que provoca a decadência da economia. De 2005 a 2021, como podemos ver pelo gráfico, houve muita irregularidade no número de investimentos, pois foram anos muito tumultuosos devido aos confrontos entre os Estados Unidos e os talibãs. Para que o país se possa reerguer, é necessária a sua reconstrução, daí a importância destes investimentos.
Antes da Guerra Afegã, de 1979 a 1989, o turismo era uma grande fonte de rendimento, gerando diversos empregos relacionados ao setor turístico. Isto devia-se ao ambiente favorável nos níveis sociopolítico e económico. Quando se deu a guerra dos rebeldes do Afeganistão com a União Soviética, que levou à origem dos talibãs em 1994, aí o turismo teve um grande abalo e os governos viram-se obrigados a investir no turismo doméstico, reativando aeroportos, de maneira a facilitar as viagens regionais, e incrementou o turismo muçulmano, ampliando as viagens, opções de viagem entre estes países, promovendo assim o respeito entre os povos e as culturas através do código de comportamento, em que as pessoas têm de se vestir de acordo com os costumes de cada região. No gráfico ao lado podemos verificar que existe um maior número de turistas domésticos do que de turistas estrangeiros a visitar o lago de Bandi Amir, na província de Bamiyan, o que demonstra que estas medidas foram implementadas e valeram a pena. 2001 foi um ano muito turbulento, com o bombardeamento dos Budas, o ataque às Torres Gêmeas pelos Al-Qaeda e a consequente invasão dos Estados Unidos, e isto tudo se evidenciou no turismo do país e até mesmo a nível mundial, como podemos verificar. Porém, quando houve a queda deste governo talibã e se implementou um governo republicano pelos Estados Unidos, em 2004, houve um maior investimento na indústria turística. Alargaram-se a segurança para proteger o património e os próprios turistas, reativaram-se os hotéis, que foram outrora sedes dos talibãs, e aumentaram-se os vistos turísticos, tendo de 2006 para 2010 quadruplicado o número dos vistos. De 2008 a 2013 verificou-se um grande crescimento turístico devido a estas medidas, porém já de 2013 a 2017 já houve um grande crescimento devido a ataques talibãs e a outros acontecimentos, como a fuga de prisioneiros ligados aos grupos terroristas, tendo depois disto surgido várias agências com pacotes de viagem promocionais relacionados com o turismo de aventura nestes países out of track, o que incentivou muitos turistas a viajar para lá, como um dos nossos oradores que realiza turismo radical, como vamos ver a seguir. Nos dias de hoje, pós-pandemia, como sabemos, afetou o turismo a nível mundial e com o regresso dos talibãs ao governo em 2021, verificou-se uma grande preocupação neste setor, tendo os próprios talibãs demonstrado interesse em chegar a um acordo com as organizações internacionais, já que tomaram consciência do seu impacto no turismo e como isso afetou a sua economia. Passamos agora então à segunda parte do nosso trabalho, que são as entrevistas. Fizemos uma entrevista previamente com o Diogo, que embarcou em 2019 numa radical aventura do Irão até ao Japão, por terra, passando por Myanmar, Paquistão, Índia e mais países. Durante 9 meses andou à boleia, autocarros, comboios, motas e todos os possíveis meios de transporte terrestres. Depois criou o canal do YouTube Vadiar Por Aí para partilhar as suas experiências com o mundo. O Diogo ainda nos revelou que fez esta viagem com menos de 500 euros por mês e convenceu-nos que, de facto, com força de vontade e uma grande dose de coragem e espírito de aventura, se vivem as melhores e mais únicas experiências. O nosso segundo orador, Giancarlo Abronzino, começou a viajar em 2007 com o intuito de encontrar um novo lugar para morar e depois de conhecer 77 países, o seu intuito passou a ser viajar pelo puro prazer de conhecer novas culturas. À data de hoje, Giancarlo pode orgulhar-se de dizer que lhe falta conhecer apenas um país, a Coreia do Norte, e é através do seu canal do YouTube, Giancarlo Abronzino, Viagens Exóticas para Destinos Incomuns, que dá a conhecer as suas experiências turísticas. Hoje teremos o prazer e orgulho de poder viajar com ele através de relato das suas experiências. A seguir teremos um pequeno vídeo de uma entrevista que realizámos com o Diogo Cardoso. Um bocadinho, desculpa. Olá, Diogo Cardoso. Então, já sabes, estamos a fazer esta entrevista no âmbito da nossa disciplina de Turismo de Segurança. E vou começar então aqui algumas perguntas que temos para ti. Sabemos que visitaste o Myanmar, o Irão, o Paquistão e a Índia, que são países que geralmente são percepcionados como muito perigosos devido ao historial de guerras e instabilidade política, e encontram-se no fundo da lista do ranking de paz mundial.
que tinhas noção disto? É assim, em relação ao Irão e ao Paquistão, sim, sabia que eram países com pronto, alguma instabilidade, não diria política, mas alguma instabilidade, visto do ponto de vista europeu, ocidental. O Myanmar, sim, mais ou menos, mas não. Pronto, sei que é um país que esteve fechado durante alguns anos, mas nunca pensei muito nisso. Sempre vi como um país do Sudeste Asiático igual a outros, como a Tailândia, ou o Laos, ou o Camboja. E a Índia, nem nunca pensei que fosse um país perigoso, sinceramente. Então, e destes países, em qual deles é que te sentiste mais inseguro ou com medo, se é que sentiste? É assim, eu nestes países, tirando uma experiência, se calhar no Paquistão, eu nunca me senti inseguro. Sempre, e mesmo no Paquistão, 99% das situações eu estive sempre tranquilo, tirando uma em que me senti assim um bocado mais inseguro, mas pronto, não foi nada muito grave, mas nos outros países nunca me senti inseguro em nenhuma situação. Queres contar o que é que se passou aí no Paquistão? Epá, é assim, sim, posso contar. Eu estava numa zona do Paquistão mais a norte. O Paquistão, pronto, está dividido em várias zonas. A zona mais sul do Paquistão é um bocado mais assim duvidosa, e depois existem certas zonas um bocado mais a norte, que foi o lado onde eu passei mais tempo, perto da fronteira com o Afeganistão, que são um bocado, pronto, um bocado mais duvidosos, são um bocado mais extremistas a nível religioso. E pronto, a situação foi que eu estava numa viagem de autocarro de muitas horas, já há muito tempo. Parámos para almoçar, éramos os únicos turistas ali no meio de um sítio onde não há nada, não há turismo, não há ninguém, é só um autocarro a passar no meio de uma aldeia, no meio do nada, nas montanhas. Estava eu e a minha parceira e parámos para comer. Entrei no estabelecimento para comer, um restaurante muito simples, cumprimentei o dono, salam aleikum, como cumprimento toda a gente ali, e o senhor ficou um bocado assim, a olhar para mim um bocado de lado, eu, sem problemas. Depois ele veio-me perguntar se eu era muçulmano, eu disse que não, e disse que era cristão, porque se por acaso dissesse que era ateu, seria pior, porque acreditar em algo, ok, mesmo que seja diferente, mas não acreditar em nada é um bocado mais difícil de compreender. E quando eu dei esta resposta, apesar de ter dado resposta que era cristão católico, tive um grupo de homens todos a olhar para mim, assim com um ar de quem me queria matar ali, e tanto que eu tive de dizer à minha companheira, olha, já estamos basado aqui, que é o melhor. Mas lá está, foi uma situação assim muito... Foi um momento de 2 minutos em que eu senti, ok, não estamos muito bem-vindos aqui, estamos aqui no meio do nada, e era assim uma zona onde já tinha havido relatos com outros turistas, inclusive de pessoal que já tinha sido desaparecido. Pronto. Foi a única situação em que eu me senti mesmo com perigo. Depois estive em situações um bocado duvidosas, mas nunca senti que estava em perigo, porque até estava a gostar da experiência. E pronto, e sabes descrever mais ou menos quais é que foram os fatores ou os motivos que levaram a ter esse sentimento na altura? Claro que existe toda uma bagagem que nós já temos por parte como é que eu ia dizer, de que nos é incutido como ocidentais, não é? Existe todo aquele fator que temos nos filmes, que é muito associado à religião islâmica, os bombistas, ou o que seja. Pronto, nunca achei que ia arrebentar ali uma bomba, nem nada disso. Mas, é assim, estás num país que é muito, muito, muito diferente daquilo que estás habituado. Não vais viajar para um país europeu, não vais viajar para um país... Pronto, também não é o país mais turístico do mundo, por isso tens todo um fator em que, para já, é um país que tem poucos turistas, por isso as pessoas, por verem uma pessoa de fora, ficam logo a questionar, a duvidar, ficam a olhar para ti. Esses olhares nem sempre são olhares maldosos, são olhares curiosos, mas as pessoas estranham sempre um bocado.
pronto, e depois há sempre aquele fator que é associado, seja a religião, seja aquele país em si, seja aquela cultura. Lá está, eu não diria que é mesmo a religião, porque tu podes ver, eu já estive em Marrocos ou no Dubai e não sente-se a mesma coisa. Mas pronto, como é difícil de explicar. Não associaria se calhar à religião ou mais à cultura, mas lá está, não consigo explicar. Mas sim, lá está, o que me fez sentir o perigo foi mais a situação em si, das pessoas olharem para mim, um grupo de pessoas assim olhar para mim com ar de quem não queria que eu estivesse ali. Qual desses países é que achas que te sentiste mais seguro? No Irão. A questão da hospitalidade, porque no Irão, lá está, um país que é muçulmano também, tanto como o Paquistão, apesar de ser no Irão a maior parte das pessoas são xiitas, não são sunitas, portanto, é uma ramificação diferente do Islão, mas pronto, não, é um país islâmico mesmo. A associação, se quiséssemos fazer aquela associação do bombista ou do, pronto, também estaria lá, mas não me senti muito mais seguro porque desde que cheguei ao Irão, eu estive lá um mês e tal, quase 2, e a hospitalidade era tão grande que não dava para tu pensar, estou em perigo. Toda a gente me oferecia casa, toda a gente me dava comida, pessoas queriam me dar dinheiro, pronto. Nós apanhávamos como transporte público nas cidades, andávamos muito de táxi, porque o táxi era baratíssimo. Porque o petróleo, o petróleo lá não vale nada, por isso o gasóleo lá não vale nada, então é muito barato andar de táxi. Então, eles não queriam que eu pagasse. Ninguém queria que eu pagasse nada, deram-nos casa muitas vezes, comida, então sempre me senti bem, pronto, nunca me senti em perigo. Exato, eu vi isso pelos teus vídeos, falavas muitas vezes que te convidavam para ir a casa Sim, das pessoas, ver toda chá. a hora. Muitas vezes. Então, saindo assim do centro da capital, do Teherão, e mesmo do Teherão, era sempre muito bem recebido. Mas indo para zonas mais remotas, era constantemente. As pessoas eram tão simpáticas que eu já estava, já ficava incomodado com tanta simpatia. Bebe mais chá, senta-te aqui, mas eu não me quero sentar, mas senta-te. E vem para a minha casa. Não, vem para a minha. E, na tua opinião, como turista nestes sítios, achas que havia alguma coisa que, sei lá, podia ser melhorada para que te sentisses mais seguro? Na minha opinião, mas lá está, isto é a minha opinião e isto depois cada um com a sua. Eu gostei como aquilo era, eu não mudava nada. Lá está, seja nas infraestruturas relacionadas com o transporte ou com a hospitalidade, com os hostels, com os hotéis, eu gosto como as coisas eram. Eu gostava como aquilo era, com a dificuldade de apanhar os autocarros, de perceber para onde é que eu tenho que ir para apanhar aquele autocarro, a dificuldade em arranjar o hostel. Para mim, por isso é que eu escolhi ir para esses sítios. Lá está, pela dificuldade nesse tipo de coisas. Porque os outros países em que eu tive, que eram um bocado mais turísticos, este tipo de coisa é tudo muito simples. Pronto, está tudo lá, o hostel está lá, já estão lá os turistas todos, já te dizem qual é que é o sítio giro para ir a seguir. E nestes países não. E eu não mudava nada. E a nível de atrações turísticas, qual é que gostaste mais? Se é que há alguma que consigas nomear como a melhor? É assim, destes 4 países, a Índia tem muitas coisas que podem ser, muitos sítios que podem ser chamados de atração turística. O Myanmar também, porque tanto um como o outro são países já bastante turísticos. A Índia, já há muito tempo. O Myanmar, por ser um país que já está ali no Sudoeste Asiático, ligado, pronto, à Índia, depois ao Tailândia, ao Camboja, ao Laos, que é uma zona que muitas pessoas vão visitar, já são países bastante turísticos. Em relação ao Irão e ao Paquistão, atrações turísticas, sítios específicos, nenhum. O que eu mais gostei, por exemplo, do Paquistão foi uma experiência que tive com uma família
na parte norte do Paquistão, nas montanhas, que é o teto do mundo, como eles chamam, que é o culminar das cordilheiras mais altas do mundo, em que as pessoas vivem ali a milhares de metros de altitude, no meio das montanhas. Para mim isso foi o pináculo da minha viagem, foi estar ali no meio, a sentir-me assim muito pequenininho, com 7.000 metros em todo o lado à minha volta, e depois rios a passar lá em baixo, e ouvires os animais, as vacas a mugirem, sentires o eco a bater nas montanhas, que ia por aí. Para mim isso foi... E depois a paisagem de acordares, estás num sítio em que pagaste quase nada para estar ali, pronto, que é um sítio que é muito barato para visitar, as pessoas são muito simpáticas e sais do sítio onde estás e olhas à tua volta e estás num sítio que parece que estás a olhar para um quadro, não há mesmo explicação. E o Irão a mesma coisa, não tem o impacto visual que o Paquistão tem, porque a mim pessoalmente as montanhas é algo que é o que mais me atrai. Eu gosto de viajar assim em espaços montanhosos, gosto de fazer caminhadas. O Irão também tem algumas montanhas, não tem esse impacto tão grande visual, mas tens os desertos e isso também é impactante, mas tem todo aquele fator da hospitalidade que é incrível, e a comida e tudo isso. Depois a gastronomia para mim também, eu gosto de comer tudo e provar tudo. Sim, fantástico. E, preparei aqui esta parte porque o Giancarlo já se juntou a nós para falarmos um bocadinho com ele. Passar a palavra à Ana. Olá, boa tarde, Giancarlo. Tudo bem? Sim, consigo. Obrigado. Consegui ligar a câmera para conseguirmos comunicar consigo vídeo Você não está me vendo? Oi? Apareceu? Consegui ligar a câmera? Achava que está ligado, não sei mexer direito no Zoom. Ok, pronto. Então iremos dar início aqui à entrevista. Que país em guerra e com instabilidade política já visitou? Consegue-me ouvir? Cansei e voltou a entrar. Ok. Então, olha, vamos mostrar o vídeo que nós temos. Por causa destes problemas, é melhor. Nos últimos 2 anos foram Afeganistão, Iraque e Iêmen, República Democrática do Congo e Somália Mogadishu. O Afeganistão... Já estava com problemas de internet. Queres fazer as perguntas? Ok. Sim. Olá, Giancarlo. Oi, você está me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora? Sim, agora muito melhor, obrigada por estar aqui presente em nome de todo o grupo. Espero que tenha gostado da nossa apresentação e tudo. Iremos agora fazer umas pequenas perguntas. Então, que país em guerra e com instabilidade política já visitou? Oi. Oi, desculpa. Conseguiu ouvir-me? Sim. O que você perguntou? Em que países com guerra e instabilidade política já visitou? Eu visitei todos os países menos a Coreia do Norte. Síria, Irã, Iraque, Iêmen, Afeganistão, Somália, Mogadishu. Desses países, qual foi aquele em que mais se sentiu inseguro e com medo? O país que mais tive problema foi o Afeganistão, mas porque a agência de turismo que eu contratei foi bem desonesto e ficou me ameaçando de me reportar para o governo caso eu não continuasse a viagem com eles. E o Afeganistão achei muito difícil andar na rua, porque você não sabia lá para quem era talibã e quem não era. O restante dos países achei bem tranquilo. E Somália também é bem perigoso. Pelos motivos óbvios que está em guerra. Pois. Então, o fator que mais influenciou essa sua experiência foi
o facto das burlas e assim, não é? De estarem a achá-lo como, a tentarem fazer aí um jogo de interesses, de dinheiro, que é muito comum nestes países em que há muita corrupção e instabilidade política, certo? Sim, pronto. Em qual de todos esses países com guerra e instabilidade política, qual foi aquele em que conseguiu sentir-se seguro e porquê? O país que eu mais me senti seguro, até que eu voltei 2 vezes, foi o Iraque. Tudo que passa na mídia não era o que estava acontecendo lá. Era um país normal, vida normal, hotéis, restaurantes, super tranquilo. Isso é muito bom. Foi por acaso um dos países que nós falámos e também foi o Jordan que falou que até houve a reconstrução das ruínas de Babilónia e tudo. Já visitou? Sim, foi para Babilônia, foi para Ouro, foi para todos os lugares que se podia visitar do Iraque. Todos abertos. Okay. Bem tranquilo. Isso é ótimo. Uhum. Na sua opinião, como turista nestes sítios, o que é que acha que podia ser melhorado para que se sentisse mais seguro? Eu acho que tem que melhorar a situação política do país, mas aí não depende da gente. O que ia ser bom se para tirar o visto fosse mais simplificado, que eles mudam as regras todas as horas, se os aeroportos não fossem tão corruptos na hora de sair. Apesar que o único problema que eu tive com corrupção foi nem do Iraque, mas foi do Kurdistão. O Iraque foi super bem atendido lá, a entrada e a saída. E melhores informações de turismo. Mas isso são para todos os países. Uhum. A melhoria da estabilidade política e que se parassem com as guerras era o ideal para que o turismo pudesse continuar em crescimento a nível geral. Isso era fundamental, era o ideal mesmo. O que é que aconteceu disse no Uzbequistão? Foi isso? No Kurdistão, no Kurdistão, que é parte do Iraque, da saída eles queriam me dinheiro para sair, que eu não dei, e pegaram alguns souvenirs que eu comprei durante a viagem. Foi roubo, praticamente. Pois, lá está, é aquele jogo de interesse, aquelas burlas pelas gerências lá as pessoas ligadas ao setor turístico. Isso é muito recorrente nestes países assim. Tem alguma atração turística que marcou durante estas viagens a estes países? Só esqueci de mencionar, eu fui também para a Síria esse ano, e na Síria eles inventaram problemas no meu passaporte, que não tinha nenhum, e me tomaram dos $100 para entrar no país. O que é muito irritante. Estavam a fazer mesmo o jogo para que obrigassem a pagar mais e, de certa maneira, isso não é agradável para os turistas e isso é uma das razões também para afugentar muitos dos turistas que têm medo. Mas pronto. Continuando o resto da nossa entrevista, tem alguma atração turística que o tenha marcado, alguma experiência que marcou assim mais? De todos os lugares que eu visitei, o que realmente eu mais gostei foi o Iraque, disparado. Tem muita coisa para ver, o país é maravilhoso. E o mais interessante é que você vai nas atrações turísticas, como a Babilônia, Ur, onde nasceu Abraão da Bíblia, próprio Bagdá, que são bem vazias. Então, isso é um fator mais legal, que você chega e só tem você nos lugares. E o país inteiro é maravilhoso, não tenho o que dizer. Eu recomendo. É bom ver isto. Voltaria a estes países, mesmo sabendo que estão assim nesta situação de instabilidade? Voltaria a todos. A Somália é maravilhosa em termos de natureza, pena que só deu para ver Mogadishu, mas é um país que, na minha opinião, é um dos mais bonitos do mundo. O Iraque é sempre divertido. O Afeganistão eu quero voltar. E quando você chega lá, você descobre que tem mais do que ver. Esse tipo de turismo, ele é complicado, mas ele é muito prazeroso ao mesmo tempo. Acho que pela emoção. Isso é incrível, apesar deste risco, que é sempre sentido, o desejo para continuar a visitar, isso é muito incrível.
Você, na sua opinião, acha que a presença dos seguranças nos destinos e assim nas atrações transmite mais segurança ou menos, ou pelo contrário, insegurança? Assim, em Mogadishu, Somália, precisava de segurança, que realmente o lugar é muito perigoso e está em guerra. Mas a desvantagem de segurança é que eles sabem que você deve ter algum valor, porque você chama atenção. Mas em Mogadishu era necessário. O restante eu tive segurança no Iêmen, uma vez no Afeganistão, e eu achei horrível, porque você chama muito atenção e você não consegue se misturar com a população, você não consegue ir num bazar, num restaurante sem que as pessoas te notem. Então, eu acho melhor não ter segurança e sempre usar uma roupa discreta que você se misture com a população local. A vestimenta é muito importante. É o código de comportamento em que nós vestimos como as pessoas locais de maneira a não passarmos tanto, não sermos tão notados, e assim isso é uma das maneiras para nos protegermos a nós próprios, e esse, em alguns países até é melhor mesmo que ter os polícias a guardar-nos, como estava a dizer, isso é muito verdade. Que conselhos daria a outros turistas para viajarem para esses países de maneira segura? A melhor coisa, tem um site no Facebook chamado EPS, que é Every Passport Stamp, que são turistas que só fazem esse tipo de viagem e um aconselha o outro como viajar. E tem sugestões de guias, assim. Aí você pode ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Porque se você entrar para ver a opinião dos Estados Unidos e da Inglaterra, por exemplo, de visitar o Irã, a Síria, o Iraque, eles vão falar que não, que é super perigoso, e você acaba nunca conhecendo esses lugares maravilhosos. Então, esse site eu acho mais recomendado, e o TripAdvisor para ver se os guias são bem recomendados ou não. Porque os guias para países normalmente muçulmanos podem ser complicados. Não dá para generalizar, tem uns muito honestos, muitos desonestos. A escolha de um bom guia considera um forte conselho, porque os guias vão influenciar o resto da viagem do turista. Se for um guia assim que nos tenta enganar, com certeza isso irá afetar o resto de toda a viagem e a pessoa vai ter uma má ideia deste país e não vai desejar voltar. Concorda? Concordo. É o que mais influencia. É o embaixador do país, é o guia. É verdade. Tem alguma curiosidade, alguma experiência que queira contar assim para terminarmos a nossa entrevista? Então, a pior situação que eu tive, mas que eu lembro de uma forma interessante, foi em 94. Eu fui para Caxemir, na Índia, e começou uma guerra. Então, todos os lugares que eu visitei um dia antes da cidade, uma mesquita, assim, foram todos destruídos nesse conflito. Estava tudo em chamas a cidade. Então, foi bem triste. E no Caxemir você normalmente fica num barco, que é o hotel. São pequenos barquinhos com 2 quartos no máximo. Então, eu estava meio protegido nesse lugar, mas foi muito triste ver essa situação de metralhadora, morteiros e bombas nesse período. E no 4º dia eles fizeram um cessar-fogo para tirar os turistas, que eram apenas 4. E na hora de ir embora no aeroporto, tinham várias checagens. Eles acharam que eu era indiano pela minha aparência e achavam que eu estava tentando fugir da situação e que não era turista. Aí eu ficava tentando provar que eu era brasileiro, com passaporte e tudo, mas achei isso engraçadíssimo. Aí não tive medo da situação, mas era pelo nosso instinto de sobrevivência. Mas depois eu lembrei e falei, nossa, acho que foi uma situação meio tensa. Mas foi só isso. O restante dos outros países foram super tranquilos. Nem parecia que estavam em guerra. Essa situação de acharem que era indiano no momento deve ter sido um bocado, deve ter ficado nervoso, porque estavam a aprendê-lo no país, não é? Mas estava mais com aquele instinto de sobreviver e sair, e conseguiu. É verdade, mas não graça nessas coisas. Depois, quando a gente recorda a viagem, depois a gente já está mais, já acha graça, não é? Digamos. Com certeza. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você. Agora vamos passar a palavra aos nossos colegas, se tiverem alguma pergunta que queiram fazer ao Giancarlo. Sim? A minha única questão era
era acerca dos campos minados no Iraque. O senhor Giancarlo disse que o Iraque era dos países mais seguros que visitou. A minha questão era, você visita por causa da adrenalina e conhecimento, mas não tinha medo desses campos minados que existem ainda no Iraque? Com os guias que eu tive, eles sempre me direcionaram para ir em lugares seguros, então eu nem cheguei a reparar em campos minados, por exemplo. Onde eu vi que tinha muito campo minado, já que você mencionou, foi no Tajiquistão. Eu fiquei bem surpreso, que é espalhado pelo país inteiro. Isso é super triste. Mas o Iraque eu não vi nada disso. O Iraque tem estabilidade política e pode, a qualquer momento, se transformar em uma situação de risco. Mas acho que isso em todo o país, em todos os países hoje em dia, não tem uma regra. Você pode estar no shopping nos Estados Unidos e começar um tiroteio dentro do shopping, por exemplo. Sim, exato. Pode estar em São Paulo, que é a minha cidade, e ser assaltado no trânsito, roubarem teu telefone, te darem um tiro de graça. Hoje em dia o mundo em si é perigoso, não tem mais um lugar seguro, na minha opinião. Ok, obrigado. Tá bom. Agora, se a professora tiver alguma pergunta ou o resto dos nossos colegas que estão presentes a acompanhar, estejam à vontade, se o Sr. Giancarlo não se importar de responder. Fico à disposição. Eu tenho uma questão. Eu gostava de perceber o que é que para si influencia mais a insegurança quando visita um país? Se é a instabilidade política, ou seja, essa sensação de que a qualquer momento tudo pode mudar, ou situações de guerra aberta? Isto é, o que é que eu quero perguntar com isto? Se quando vamos para um país que está em guerra, nós já sabemos que está em guerra e, portanto, já vamos prevenidos para essa situação, ou para países onde existe instabilidade, isso de um momento para o outro pode acontecer. Onde é que se sente, como viajante tão enfim, experienciado, o que é que sente que é mais inseguro, na sua perspectiva? Mais inseguro seria se o país já está em guerra ou se tem estabilidade política? Exato, e que se pode transformar numa guerra a qualquer momento. Eu acho que quando você vai num país... Bom, vou responder isso. Quando eu estava lá na Somália, um dia antes tinha estourado o conflito civil, era praticamente uma guerra, eu quis ir mesmo assim, sabendo dos riscos, mas é porque eu estava tentando ir daquele país durante muitos anos e estava obstinado. Mas se você estiver lendo do jornal que está tendo um conflito armado, uma situação de guerra, como a Ucrânia, que tem muita gente fazendo esse tipo de turismo agora, eu não aconselho, porque você vai colocar a sua vida em risco à toa, a não ser que você esteja procurando por isso. Muitos turistas desse tipo de turismo, que é o dark tourism, eles querem ver esse tipo de situação, mas não sei se vale a pena, novamente. Estabilidade política eu não vejo como um risco, porque pode ser em qualquer lugar do mundo. Eu iria para qualquer país com instabilidade política. Como eu iria para a Rússia, para o Irã, iria para a Coreia do Norte, não sei. Isso para mim é complicado. Uma curiosidade, por que é que ainda não conseguiu visitar a Coreia do Norte? Porque está fechado por causa da Covid. Então, há 3 anos que eu quero entrar e o país, enquanto não abrir para o mundo, vou ter que esperar. Mas uma hora ele abre. Eu espero, né? Muito bem, obrigada. Obrigado a você. Ninguém quer efetuar mais alguma pergunta? Se quiserem, estejam à vontade. Se não, damos por encerrada a nossa sessão e agradecemos a presença de todos, do nosso orador, Giancarlo, agradeço-lhe imenso pela sua disponibilidade e terminamos assim a sessão. Muito obrigada. Obrigado a vocês, tá, pela atenção. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado.